Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Soares Scala, o canal tem este mesmo nome e é uma alegria estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Sou pastor da Segunda Igreja Batista de Mauá, que nós chamamos carinhosamente de Igreja Batista Sal da Terra. Hoje quero convidá-lo para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 13 ao 24, e o nosso assunto hoje é banquete com a casa cheia. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. No texto bíblico anterior, Jesus falou sobre a felicidade de quem realiza as coisas nessa vida, visando a recompensa de longo prazo, a eternidade. E lá na ocasião da ressurreição é que receberão a sua recompensa. E então, ouvindo o que Jesus tinha falado, alguém à mesa exclama: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. A afirmação dessa pessoa estava correta e Jesus não a contestou. Apenas quis aproveitar a oportunidade para ensinar que muitos convidados para o banquete no reino de Deus vão ficar de fora por causa de apresentar desculpas e não aceitar o convite na hora certa. Jesus então conta uma parábola mostrando que são felizes aqueles que dizem sim para o convite de Deus, que prontamente recebem a oferta de Deus. No texto que nós lemos, descobrimos e podemos afirmar que Deus tem preparado um grande banquete e tem convidado muitas pessoas. Isso você encontra no texto dos versículos 16 ao 20. No verso 17, há uma frase assim: Venham, pois tudo está pronto. E o verso 18 diz que eles começaram a apresentar desculpas.
Quero que você entenda o que Jesus tinha em mente ao contar essa parábola. Deus chamou um homem chamado Abraão e disse para ele: vou fazer uma aliança, um pacto, um compromisso com você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te abençoar grandemente, vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Através de você, toda a terra receberá da minha bênção. Deus estava prometendo a Abraão que o plano que ele tinha para a humanidade de um dia enviar um homem nascido de mulher para esmagar a cabeça da serpente iria vir da descendência de Abraão. Que o projeto de salvação que Deus tinha para a humanidade aconteceria por meio da família, dos descendentes de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó e Esaú. Através da família de Jacó vieram as 12 tribos do povo de Israel, e da tribo de Judá, que era uma das tribos descendentes de Jacó, nasceu o Salvador Jesus Cristo. Então o povo descendente de Israel tinha uma expectativa: Deus mandará a salvação para a humanidade por meio da nossa família, do nosso povo. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, ele disse a ela que a salvação vinha dos judeus, dos israelitas, e Jesus era do povo judeu, ele era israelita. Então Jesus representava a hora do banquete. Havia um convite prévio: vocês serão instrumentos de conhecer primeiro a minha salvação e vocês serão proclamadores da minha salvação. Vocês vão anunciar entre as nações as grandes obras de Deus. Essa promessa era para o povo de Israel. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que veio para o que era seu, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a porta se abriu para mim e para você, que não somos da descendência do povo de Israel, porque Israel não quis ser o porta-voz da salvação. Esse privilégio de pregar e anunciar para todos que só Jesus Cristo salva, que o Salvador esperado já veio, era um privilégio da nação de Israel. Eram eles que fariam esse serviço. Mas a porta se abriu e hoje eu posso compartilhar, você pode compartilhar e anunciarmos uns aos outros que o Salvador já veio, que o banquete está preparado. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse uma frase, tetelestai, ele disse: está consumado. Esse está consumado quer dizer, a dívida está paga, tudo está pronto, o banquete está pronto, é a hora de virem e receber de graça da vida que Deus oferece por meio de Jesus Cristo. Mas Jesus contou na sua parábola que os convidados foram avisados: venham, pois tudo já está pronto, e então eles começaram a apresentar desculpas. Há um fato interessante: quem quer, faz. Quem não quer, apresenta desculpas. Quem quer, vem logo a Cristo. Quem não quer, fica inventando desculpa. Eu não posso, eu não sirvo para ser crente porque eu fumo. Eu não sirvo para ser crente porque eu bebo. Eu não sirvo para ser crente porque eu gosto do pecado. Todo pecador gosta do pecado e todos nós somos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que precisamos fazer é nos arrepender. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pare de desculpa. E daí que você gosta de fumar? E daí que você gosta de beber? E daí que você gosta de qualquer outro tipo de pecado? Isso não é razão para você dar desculpas. O que você precisa fazer é: arrependa-se, converta-se, vem para o nosso Deus, que Ele vai perdoar você, e é dele mesmo que você receberá a força para dizer não ao pecado que tem te escravizado. Segunda coisa que aprendemos no texto:
é que Deus deseja a sua casa cheia. E isso nós aprendemos vendo os versículos 21, 22 e 23, que diz assim: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Deus deseja a sua casa cheia. Jesus, falando com os discípulos, ele disse: eu estou indo de volta para o Pai, e na casa de meu Pai, João capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu queria que você ligasse aqui dois pensamentos. Jesus dizendo para os discípulos: na casa do meu Pai tem muitos lugares e eu vou buscar vocês para vocês estarem comigo lá, porque o meu desejo é que vocês estejam onde eu estiver. Deus quer a sua casa cheia. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Vejam só, Deus tem um plano: levar muitos filhos à glória. Já vimos que uma pessoa se torna filho de Deus quando decide receber Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus quer levar muitos filhos à glória. Deus quer que muitas pessoas sejam salvas. Deus quer que muitas pessoas recebam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se você ainda não fez isso, hoje é o dia de você tomar essa importante decisão na sua vida. Um dia eu fiz isso, faz mais de 40 anos, e eu afirmo com grande alegria que essa foi a melhor decisão de toda a minha vida. Nada se compara à decisão de receber Jesus Cristo como único Salvador. Aqui diz que Deus quer levar muitos filhos à glória. No momento em que você recebe Jesus como seu Salvador, você se torna filho de Deus e Deus já está te preparando para herdar a glória de Deus. Aqui a Bíblia diz: convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe. Você existe por causa de Deus e você existe por meio de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Ele te criou para Ele. Você existe para Ele. Você não foi criado para fazer o que bem quiser, mas você foi criado para alegrar o coração de Deus. Você existe por meio de Deus, você existe por causa de Deus e você existe para o propósito de Deus. Entregar sua vida a Cristo significa encontrar o propósito da sua vida. E a intenção de Deus, então, é a casa cheia. Há muitos aposentos na casa do meu Pai, disse Jesus. Ele deseja povoar os céus com muitos filhos. Ele quer a casa dele cheia, com filhos de todas as etnias. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que Deus aceita mudar de convidados, mas de maneira nenhuma Ele aceita a sua casa ficar vazia. Dos versículos 21 ao 23, que acabamos de ler, quero destacar aqui algumas frases. No 21, lemos assim: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o senhor disse a ele: traga agora.
os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Trazer. A ideia é pega e traz. Depois nós lemos no verso 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Aí os primeiros convidados não queriam. Deus não desiste do plano. Ele prefere trazer outros convidados do que ficar com a casa vazia. Quero ler com você um texto já citado aqui, que é João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Acompanhe a leitura. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A quarta coisa que aprendemos nesse texto é que os servos, eu e você, devemos usar de empenho para encher a casa de Deus. No verso 21 até o 23, é o mesmo texto, lemos assim: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. O senhor disse para ele: vá rapidamente para as ruas. Não é para ficar demorando, tardando em obedecer. Vá rapidamente para as ruas. Deus não quer apenas que você vá, mas Ele quer que você vá rapidamente. Se pegarmos o mandamento que Jesus deu aos discípulos após sua ressurreição, quando ele já estava próximo à sua ascensão ao céu, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós podemos incluir, sem medo de errar, a expressão rapidamente. Vá rapidamente pelo mundo todo e pregue o evangelho para todas as pessoas. Nós não temos o direito de ficar deixando para depois aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nós precisamos ir falar de Cristo e precisamos ir falar rapidamente. E eu vou te dizer por que você tem que falar rapidamente. Porque você não sabe quantos dias de vida você tem na terra. E quando você chegar lá, o Senhor vai perguntar: e o que você fez com o que eu te mandei fazer? A segunda razão é a seguinte: seus amigos, seus conhecidos, as pessoas perdidas, você não sabe quanto tempo elas estarão ainda aqui. A vida é uma grande incerteza na terra. Hoje estamos vivos e amanhã não sabemos se continuaremos aqui. Só Deus sabe o tempo de validade da nossa vida aqui na terra. Nós precisamos fazer o que Ele mandou e fazer rapidamente, fazer imediatamente. Vá rapidamente pelas ruas, pelos becos e traga os pobres, traga os aleijados, traga os cegos, traga os mancos. Quero a minha casa cheia. Versículo 22 mostra: o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito. É assim que se responde para o Senhor. Não se responde com desculpa. Olha, não fui ainda, estava garoando, não fui ainda, eu estava sentindo frio, eu não fui ainda, eu fiquei com vergonha. Não, eu não fui porque achei que podia deixar para depois. Não, o que o Senhor ordenou foi feito. É assim que se responde. É rapidamente. Os servos devem mostrar empenho, devem mostrar dedicação para encher a casa de Deus. E o que o Senhor lhe respondeu? Versículo 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. O servo já tinha feito e o Senhor falou: vai, faz mais uma vez. Passe outra vez. Dê outra oportunidade. Não desista da pessoa na primeira vez. Insista com ele. Obrigue ele. Use empenho para trazer essa pessoa. Porque eu não quero a minha casa vazia. Deus não quer a sua casa vazia. Ele quer a sua casa cheia. E Ele conta comigo e com você, com o nosso empenho para buscar aqueles que Ele está procurando. Eu quero contar para você uma história do Antigo Testamento. O rei Davi governava sobre Israel. Os seus vizinhos, os filisteus, sempre foi um povo que esteve em constante conflito com o povo de Israel. Havia grandes disputas ali
pela terra, pelas colheitas, e então eram constantes invasões de um país invadindo o outro. Os filisteus invadiram o povo de Israel e Davi se refugiou na caverna de Adulão. E um grupo de filisteus, o destacamento estava ali por perto, e um grupo deles se alojou na porta de Belém. Davi, ali na caverna, recebeu a visita de 3 dos seus mais valentes guerreiros. E Davi comentou com ele: gente, estou com uma vontade de tomar daquela água lá do poço de Belém. Mas ele não mandou aqueles homens buscarem, simplesmente comentou. Aqueles 3 homens escutaram aquilo, saíram sem dizer nada para o rei, passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, correndo risco de vida, foram até o poço que está em Belém, pegaram água, trouxeram a água até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, entregaram a água para o rei, dizendo: rei, o senhor estava com vontade de beber da água do poço de Belém? Nós fomos até lá e retiramos da água e trouxemos aqui para o senhor. Beba da água. Davi disse: eu não posso beber dessa água. Ela representa o sangue de vocês. Vocês colocaram a vida de vocês em risco para ir buscar água para mim? Não, eu não mereço tanta dedicação, eu vou dá-la para o Senhor. E ele derramou a água na presença do Senhor como oferta. Que lição eu quero tirar disso? Se 3 soldados, 3 guerreiros, colocaram sua vida em risco para fazer a vontade de um rei da terra, o que eu e você devemos fazer para executar a vontade do Rei Jesus? Jesus deu a vida dele por nós. É mais do que justo que nós ofertemos a nossa vida a ele para fazer a vontade dele. E a vontade dele é que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer que o maior número de pessoas ouça o evangelho da salvação. Ele quer que esta palavra que está chegando até você chegue nos confins da terra. Última lição que nós tiramos do texto: feliz de quem disser sim ao convite de Deus. Versículo 24 diz: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ah, como não vale a pena ficar dando desculpas para a mensagem do Evangelho. Como não vale a pena ficar adiando. Eu sei que você talvez tenha muitos argumentos para dizer que não quer ser um crente em Jesus. Talvez você diga: eu conheço crente que é o maior picareta do mundo. Eu também conheço, mas eu sou crente e não sou o maior picareta do mundo. Sou bem melhor do que o que eu era antes de conhecer Jesus Cristo. Ele tem mudado muito a minha vida. Talvez você conheça em mim mesmo coisas que você vai dizer: Newton, mas você não é perfeito. Eu vou te dizer: não sou perfeito. E não é por causa da minha perfeição que eu sou salvo. Sou salvo por causa da graça e bondade de Deus, do amor dele. Mas esse amor dele tem me transformado dia a dia. Eu ainda não cheguei a ser o que Deus quer que eu seja, mas eu estou sendo transformado por ele dia a dia. Quando eu estiver legalzinho, ele vai me levar para a glória. Você também pode estar no processo. Não deixe que maus exemplos afastem você de aceitar a mensagem do perdão de Deus. Não deixe desculpas. Aquele pessoal tinha muita desculpa. Eu casei, eu comprei boi, eu vou viajar. Esqueça as desculpas. Não vem com desculpa. Eu trabalho, todo mundo trabalha. Eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Você tem 24 horas no dia e tem 7 dias por semana. Faz do seu tempo as escolhas que você fizer. Então, se você escolher que tirará um tempo para buscar a face de Deus e ter comunhão com Ele, você encontrará esse tempo sim. É mentira, é desculpa dizer que você não tem tempo para buscar a Deus e ouvir a sua palavra. Todo mundo tem tempo para usar com aquilo que acha importante. Então pare com as desculpas. Jesus disse: na casa do meu pai
há muitos aposentos. Deus deseja a sua casa cheia, com muitos filhos. Ele quer povoar a glória com muitos filhos. Filhos de todas as etnias, de todas as nações. Súditos fiéis que amam o seu Senhor devem mostrar empenho, dedicação, zelo para ver a vontade de Deus ser realizada aqui na terra, da mesma forma como ela é realizada lá no céu. Jesus afirmou que apenas aqueles que estão empenhados em realizar a vontade de Deus é que entrarão no reino de Deus. Ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que me enviou. A vontade de Deus foi resumida por Jesus nas seguintes palavras, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que a vontade do Pai é que todo aquele, eu e você, que olhar para o Filho, Jesus Cristo, crer nele, que essa pessoa tenha a vida eterna. Deus quer que você seja salvo e tenha a vida eterna. Deus quer que eu seja salvo e tenha a vida eterna. Deus quer que os nossos amigos e conhecidos sejam salvos e tenham a vida eterna. Você quer fazer a vontade de Deus? Então, ajude Deus a encontrar os adoradores que Ele está procurando de todas as etnias. Você mesmo deve vir para se tornar um adorador e traga muitos adoradores para conhecer a Deus. Assim você participará do banquete com a casa cheia. Que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Não nos deixa ser apenas ouvintes da Tua palavra, ouvintes negligentes. Não, Senhor, mas ensina-nos a ser verdadeiros praticantes da Tua palavra. Torna esses princípios vida com abundância para cada um de nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém.